Senhor Jesus, quero falar para a igreja, para meus irmãos queridos, né, e todas as igrejas, né? Que eu sou uma serva de Deus da Igreja Assembleia de Deus. Há muitos anos congrego na Igreja Assembleia de Deus. E antes de ir para a igreja, Jesus fez um grande milagre. Mas, claro que como muitos crentes, às vezes passa luta, passa prova, também Deus me provou de muitas maneiras, né? Quando eu fui para a igreja a primeira vez, ou melhor, antes de eu ir para a igreja, com 16 anos de idade, minha família não era crente, ninguém era crente na minha família. Eu fui criada num bairro onde não existia crente. Nunca nem se ouvia falar de crente. E aí, de repente, eu me casei aos 14 anos de idade, viajei para São Paulo, depois voltei para o Piauí. Quando eu cheguei no Piauí, com poucos meses, uns 5 meses mais ou menos, 5, 6 meses que eu estava no Piauí, com 16 anos de idade eu tive leucemia. Eu começou com anemia, né? Eu tive anemia aguda, depois a anemia virou leucemia. E na época eu estava grávida novamente, do segundo filho. E ali um certo dia começou uma dor muito forte no meu peito, aquela dor, parecia que ia rachar tudo. Minha mãe pegou, chamou um táxi, me levou para o médico, eu fiquei internada 3 dias no hospital, ali no Promorá, no Piauí, cidade de Teresina, onde toda a minha família mora. E ali eu fiquei internada 3 dias, depois de 3 dias eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu perdi o meu filho. E ali novamente eu tive que voltar para o hospital, mas agora eu tive que voltar para a maternidade. Minha mãe pegou um táxi, me levou para o hospital e eu fiquei internada na maternidade Evangelina Rosa, que tem no centro de Teresina. E ali os médicos tinham que fazer uma cirurgia, né? Porque tinha que fazer uma limpeza por dentro de mim, no meu útero, né? E tinha que fazer uma cirurgia para poder fazer isso. Então eu tinha que tomar anestesia. Só que os médicos disseram que eu não podia tomar essa anestesia porque o meu sangue estava muito fraco. Meu sangue tinha virado água. Se os médicos me dessem anestesia, ainda mesmo que fosse a RAC, né, que é só pega da cintura para baixo, eu poderia morrer. Mas também eles não podiam deixar de fazer a cirurgia, porque se deixasse de fazer a cirurgia também, poderia dar uma infecção muito grande por dentro de mim e com poucos meses eu poderia morrer do mesmo jeito, né? Então ali eu estava entre a cruz e a espada, né? Não tinha jeito, não tinha solução para mim. Mas era todo um plano de Deus. Deus tinha um grande plano na minha vida. E ali os médicos resolveram fazer a cirurgia e esperaram o primeiro dia e nada deu voltar, nada deu acordar. Passou o dia todo, a noite toda e nada. E no outro dia, novamente passou o dia todo. Aquelas enfermeiras aquela médica viu que não tinha mais jeito. Viu que eu já tinha passado da vida para a morte. Meu corpo estava todo paralisado, eu estava parecendo mesmo um defunto, uma pessoa que estava morta, eu estava completamente morta. Corpo todo duro, todo paralisado, os dentes cerrados, não abria por nada, os olhos também não abria, minhas pernas não mexiam, meus braços não mexiam, nada em mim mexia. Eu estava completamente paralisada. E a minha mãe, quando saiu do serviço à tarde, né, do emprego dela, minha mãe foi lá falar com a médica, né? Na verdade, eu não lembro qual horário que minha mãe foi, né? Porque eu não sei porque eu não estava viva, eu estava morta. Ela foi lá falar com a médica. E a médica disse que não tinha mais jeito para mim. Que ela tinha feito tudo que podia por mim, mas não tinha mais jeito. Que a minha mãe... E a médica, eu lembro... E a médica ainda falou assim para minha mãe que só Deus poderia dar jeito. Que ela deu todos os remédios que podia para mim, mas não teve jeito. E ali minha mãe
A médica disse assim que não tinha mais jeito, que ela tinha que comprar o caixão para mim, fazer meu velório. Minha mãe foi no. Minha mãe saiu, começou a chorar, saiu dali chorando. E foi no velório examinar quanto custava. Lá onde vende caixão, né, no velório, para examinar quanto custava para comprar um caixão parcelado, né? Porque minha mãe não tinha condição de comprar caixão à vista. Ela foi examinar para quanto custava comprar um caixão parcelado para mim. E ali, enquanto minha mãe foi para casa, foi resolver tudo isso, que no outro dia era para minha mãe vir pegar o meu corpo de manhã. Era para minha mãe vir de manhã pegar o meu corpo, enterrar, fazer o velório, depois enterrar, né? Porque no Piauí, na minha terra, as pessoas costumam fazer o velório das pessoas em casa, né? Aqui em São Paulo é diferente, eles fazem o velório, tem um lugar separado para fazer o velório. Não faz na casa da família, né? E de manhã minha mãe ia lá para pegar o meu corpo para fazer o velório. Enquanto isso, minha mãe chegou em casa, né? Ela passou lá para saber o preço do caixão e tudo, resolveu tudo. E ela foi para casa. Quando chegou em casa, ela chamou uma vizinha, né? A tia Luísa. A gente ama muito ela. Ela não é nossa tia de sangue, mas a gente ama muito ela, porque ela sempre foi uma pessoa muito boa comigo, sabe? A gente foi criada ali perto dela. Sempre ela tratou a gente com muito carinho, muito amor, sempre ajudou a gente ali quando a gente precisava de ajuda, de alguma coisa, sempre também ajudou minha mãe muito ali. E ali minha mãe chegou e chamou ela e falou primeiro para ela que eu tinha morrido, que não tinha mais jeito, que no outro dia ela tinha que ir lá chamar minhas irmãs, avisar para minhas irmãs tudo, né? Minhas irmãs que eram casadas, que moravam longe da minha casa, para avisar que eu tinha morrido. Minha mãe tinha que avisar para toda a família. Minha mãe disse que não sabia como fazer aquilo. E minha mãe sentou na calçada, na porta de casa, ela e a tia Luísa, e passaram a noite toda chorando. Minha mãe a noite toda chorando, aflita, desesperada, dizendo: minha filha morreu, e eu não sei mais o que fazer, o que, que eu vou fazer, minha filha morreu, minha filha morreu. E ali a tia Luísa, junto dela, confortando ela, ficou com ela, do lado dela, a noite toda, sentada na calçada, na frente de casa. E enquanto minha mãe chorava ali, desesperada, Deus fazia um milagre no hospital, naquela maternidade. A médica, não sei porquê, não sei se ela era crente ou não, porque até hoje eu não sei, mas ela se parecia muito com a Assembleana. Ela tinha um cabelão grande, usava um ensaio parecido de pessoa que era crente da Assembleia de Deus. E aquela mulher disse para duas enfermeiras: vocês ficam do lado dela, se caso ela mexer alguma coisa ou acordar, vocês correm e vão me avisar. Vocês ficam aí vigiando ela a noite toda. Não sei por que essa médica fez isso. Até hoje eu não entendo. Porque se fosse se eu visse uma pessoa morta ali e tivesse certeza que o médico tivesse dito assim, morreu, eu já desistia logo de tudo, já ia comprar o caixão, né? Mas no caso dela, eu não entendi. Ela falou para as enfermeiras assim: vocês ficam do lado dela, vigiando ela, tá bom? Vocês fazem isso? E as enfermeiras disseram: tá bom. Uma daquelas enfermeiras era crente e a outra era católica. A crente tinha uma fé em Deus muito grande, que não dava para entender como que aquela mulher tinha tanta fé. Aquela mulher passou a noite toda orando por mim. Enquanto minha mãe chorava, ela orava por mim e pedia para Jesus Cristo me ressuscitar. Enquanto minha mãe chorava, ela clamava por mim e falava com Deus: Senhor Jesus, não deixa ela morrer, não enterra ela, criar, não deixa ela morrer. Era assim que estava aí falando com Deus, na porta de casa. E de repente ela virou para mim, aquela moça, e disse para mim assim: filha, mexe o dedão do seu pé, se espreme. Lembra quando você estava tendo a sua bebê?
Faz do mesmo jeito como se você estivesse fazendo força para pôr um bebê no mundo. Faz bastante força e mexe o seu pé, o seu dedão do pé. E de repente, na madrugada ali do terceiro dia, eu ouvi aquela voz, como se eu estivesse sonhando, uma voz muito longe. E eu disse, acho que eu já morri. E eu não sei se eu estou no céu ou se eu estou no inferno, porque os católicos costumavam dizer que quando a gente morre, uns vai para o céu, outros vai para o inferno. Naquela época, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra de Deus, não entendia nada de Deus. E eu disse, meu Deus, mas se tu existe mesmo, não deixa que me enterre. Aquela moça falou assim, filha, se você mexer o dedão do pé, eu não vou deixar enterrar você. Aí eu me espremi e consegui mexer o dedão do pé esquerdo. Ela olhou, ela viu aquilo e disse, nossa, ela está viva, ela está viva, ela está viva. Mas a enfermeira olhou para ela, a outra enfermeira olhou, a enfermeira do lado, a enfermeira católica, olhou para ela e disse assim, você está louca, você está delirando, isso não é verdade. A moça está morta, a mulher está morta, não tem como ela viver, a médica já mandou comprar até o caixão, como é que ela está viva? Não, não está. E a enfermeira crente virou para ela e disse assim, então vamos fazer um acordo? Você fica olhando para o pé dela que eu vou falar com ela de novo, tá bom? Agora você olha para o pé direito, eu vou pedir para ela mexer o pé direito. E ali a enfermeira crente disse para ela, fica olhando. E ela disse, tá bom, vou ficar olhando. Novamente aquela enfermeira crente olhou para mim e disse assim, você pode mexer o dedão do pé? Faça como eu falei, filha, mexe o dedão do pé direito. Se esprema bastante e mexa. Nisso eu consegui me espremer novamente e mexer o dedão do pé. A outra enfermeira viu. A outra enfermeira disse, realmente é verdade, você não estava mentindo, ela está mexendo o dedão do pé. Então ela está voltando a viver, ela está voltando a viver. Ela disse, vamos chamar a médica? A enfermeira crente disse, não. Nós não podemos chamar ela agora, porque se a gente chamar ela agora, vai dizer que nós estamos loucas, que nós estamos delirando. Então não chama ela agora, espera mais um pouco. Aquela enfermeira crente levantou, pôs a mão no meu ombro direito e começou a orar. Começou a orar no meu ombro. E ali, quando ela pegou no meu ombro, o meu lado direito, o meu ombro esquerdo, começou a queimar. Eu sentia fogo nas mãos daquela mulher. Nas mãos daquela mulher tinha uma unção poderosa tão grande que eu não entendia. Mas tinha fogo nas mãos dela. E aquele fogo começou a subir, começou a descer do lado direito, descia para os meus pés, depois subia de novo, depois descia de novo, depois subia de novo. E aquela mulher disse novamente para mim, filha, tenta abrir os olhos agora, se esprema bastante. Tenta abrir os olhos. Se você não conseguir, tenta abrir a boca e falar pelo menos uma palavra, uma palavra. Se você conseguir, eu chamo a médica. E nisso eu comecei ali tentando, fazendo força, me espremendo. Não consegui falar, meus dentes estavam cerrados, estava muito duro, travado. Mas de repente eu me espremi de novo, novamente, e consegui abrir os olhos. Meus olhos ficou arregalado, espatalado. Eu arregalei os olhos assim. E aquela mulher olhou para mim e disse, agora sim. Agora ela ressuscitou. E tinha um monte de mulher naquela maternidade ali, Evangelina Rosa, naquele dia comigo, porque tinha muitas mulheres que tinham ganhado bebê e estavam na mesma sala comigo. Aquelas mulheres estavam deitadas, de repente elas levantaram, se sentaram ali na sala daquele hospital e começaram a dizer, a mulher que morreu ressuscitou, 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 a mulher ressuscitou, a mulher que estava morta ressuscitou, a mulher que estava morta ressuscitou. E ali a enfermeira crente falou assim para a outra, agora vai lá chamar a médica que agora você pode chamar. E nisso ela foi lá chamar a médica. Quando a médica viu, eu estava dormindo, eu estava com os olhos fechados de novo, porque eu estava muito fraca, meu sangue tinha virado água. Eu sentia uma fraqueza enorme no corpo. Apesar de eu ter tomado vários litros de sangue que a médica tinha me dado, mas mesmo assim eu ainda estava muito fraca.
A médica chegou, bateu no meu ombro e disse: filha, olha para mim, fala alguma coisa. E eu consegui abrir os olhos e olhar para ela. Falar não conseguia, porque meu corpo estava todo duro, todo paralisado, a boca estava travada, não conseguia abrir, não conseguia falar uma palavra. Mas eu abri os olhos e olhei para ela. Quando eu abri os olhos e olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aquela mulher começou a chorar amargamente. E eu não entendia por que aquela mulher chorava. Aquela mulher não era nada minha. Era uma médica muito rica. Por que chorar por mim? Eu era pobre, eu não tinha nada para oferecer para ela. Eu não era da família dela. E mesmo assim ela ficou ali horas chorando perto de mim, pegando em mim, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ela chorava, e ela chorava. E eu não entendia por quê. Eu não entendia por quê. Aí de repente ela pegou a ficha e mandou as enfermeiras pegar vários soros para mim, vários remédios para aplicar em mim, pegar mais alguns litros de sangue lá para me tomar. De repente ela trouxe ali um saco com acho que uns 4 ou 5 litros de sangue para me tomar. Enquanto minha mãe chorava na calçada. Deus usou aquela enfermeira que tinha muita fé em Deus, que tinha muito poder de Deus, que tinha muita unção de Deus para me ressuscitar naquele hospital, naquela maternidade. Hoje em dia eu não sei onde ela está. Nunca mais eu vi ela. Mas eu acredito que onde ela estiver, Deus está recompensando ela pelo que ela fez por mim. Porque se ela não tivesse tido a coragem de orar por mim, para Deus me ressuscitar, essa hora eu poderia estar morta. Eu não teria vivido tantos anos como eu estou agora, com 52 anos. Eu não poderia estar viva, eu estaria morta. Deus não teria feito esse milagre na minha vida. E Deus me ressuscitou. E quando foi no outro dia de manhã cedo, minha mãe chegou lá muito cedo para assinar os papéis para pegar o corpo. Mas a médica avisou para o moço da recepção que não era para ele avisar para minha mãe que eu estava viva. E também não era para avisar, não era para ela assinar os papéis, era para ela subir e falar com a médica antes de assinar os papéis. E ali minha mãe subiu, acho que eu estava no hospital no segundo, era o terceiro andar, não me lembro direito. E minha mãe subiu. Quando a minha mãe subiu, que ela chegou na sala, a minha mãe ficou espantada. E a minha mãe ali olhou para mim, a médica chegou, já encontrou com ela na porta, e levou ela perto de mim. Quando ela chegou perto de mim, que ela viu eu com os olhos abertos. E ela, minha mãe olhou para mim e minha mãe disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque aos nossos olhos, aos olhos da carne, aos olhos das pessoas, principalmente que não servem a Deus, que não tem ninguém na família que serve a Deus, isso seria impossível. Mas Deus me ressuscitou. E Deus mostrou para muita gente naquele hospital que Deus tem poder de ressuscitar. Que Jesus Cristo tem poder de ressuscitar. Que Jesus Cristo tem poder de curar e de salvar. Eu ainda sofri 5 anos com leucemia. Deus ainda me deixou 5 anos com leucemia. Mas depois ele usou um irmão da Igreja Deus é Amor, que foi na minha igreja, quando eu estava morando aqui em São Paulo, na cidade de Tiradentes. O irmão foi lá e orou por mim. E naquele dia Jesus me curou da leucemia. E eu fiquei curada para sempre. E graças a Deus hoje meu sangue é muito forte, muito vermelho. Não tem quem diga que um dia eu tive leucemia, porque meu sangue é muito forte. Às vezes eu costumo dizer que meu sangue parece sangue de boi, de tão forte que é. Então era isso que eu queria contar para todos os irmãos.
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E falo para aqueles que tiverem famílias doentes na sua casa, na sua família, seja do que for. Hoje em dia tem essa doença aí, do tal Covid, que às vezes pega na pessoa, e às vezes as pessoas ficam desesperadas. Tem outras pessoas que têm outros tipos de doença, que às vezes os médicos enganam, diz que não tem mais cura. Mas eu quero dizer para você que não importa a doença que você tiver, seja ela que for, se você estiver cega dos olhos, Jesus pode curar os seus olhos, você pode voltar a enxergar. Se for paralítico, Jesus pode fazer você voltar a andar. Se for o Covid, Jesus também pode lhe curar. Se você crer, se você dar lugar para Ele, se você entregar seu coração para Jesus Cristo, Ele pode lhe curar. Creia tão somente que o nosso Senhor Jesus Cristo tem poder de fazer milagres. Se Ele tem poder de ressuscitar morto, quanto mais curar o Covid, a paralisia, a cegueira nos olhos ou qualquer tipo de doença. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.